Falar de histologia vegetal, você ainda confunde tecido de formação, também conhecido como tecido meristemático, com outros tecidos? Se ainda confundes, então preste atenção, porque vou explicar de uma forma clara, simples, objetiva e completa. Vamos à aula. Irei explicar de uma forma simples, clara e objetiva. Histologia vegetal. Histologia vegetal é o ramo da biologia que estuda os tecidos vegetais, ou seja, estuda tecidos das plantas. Isto é, geralmente é o conjunto de células que apresentam a mesma estrutura, mesma origem e mesma função. Assim como nos seres humanos, existe tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular. É exatamente também o que acontece nas plantas. As plantas elas também apresentam tecido, os vegetais eles apresentam tecido. Mas esses tecidos eles estão adaptados de acordo com as suas funções, de acordo com as funções das plantas, de acordo com as funções dos vegetais. Seja a função de crescimento, condução, fotossíntese, entre outras funções. Devemos entender que nas plantas os tecidos eles são divididos em dois grandes grupos. Tecido embrionário ou de formação, também denominado de tecido meristemático, é mais conhecido como tecido meristemáticos. Também temos tecidos definitivos ou permanentes, também denominado de tecidos adultos. Mas hoje, nesta aula de hoje, iremos abordar em relação a tecidos de formação ou tecidos meristemáticos. São esses que nós iremos abordar no dia de hoje. Em relação a tecidos definitivos ou tecidos adultos, esta aula iremos abordar nas próximas ocasiões, pois esta aula de hoje, para ser uma aula curta, iremos abordar apenas em relação a tecidos embrionários, tecidos meristemáticos. Dizer que tecidos meristemáticos são formados a partir de células indiferenciadas. Tecidos meristemáticos são formados a partir de células indiferenciadas. Geralmente essas células não apresentam funções específicas. Geralmente a sua função é de produzir novas células para o crescimento da planta. Também temos algumas características das células meristemáticas. Falando de características das células meristemáticas, nós podemos destacar várias características. Principalmente temos, geralmente as células meristemáticas elas são pequenas, apresentam parede celular fina, um núcleo grande, poucos vacúolos e alta capacidade de divisão. Apresentam uma alta capacidade de divisão por serem células jovens. A função principal dessas células meristemáticas é o crescimento da planta. Essa aqui é a função principal. A função geral dessas células meristemáticas é o crescimento da planta. Também temos a classificação dos tecidos meristemáticos, a classificação dos meristemas. Quanto à classificação dos meristemas, devemos perceber que os meristemas geralmente eles são classificados quanto à posição, quanto à origem e quanto à natureza dos meristemas. Essa é a classificação geral, é a classificação principal dos meristemas. Temos quanto à posição. Quanto à posição, geralmente eles são classificados em apicais. Apicais são aqueles que são localizados na ponta da raiz e do caule, que apresentam funções como crescimento e comprimento da planta. Temos também laterais. Laterais são aqueles que se encontram nos laterais da planta, que apresentam a função de crescimento e espessura da planta, a abertura e espessura da planta. Também temos denominados de intercalares, geralmente localizados entre tecidos já diferenciados, ajudam no crescimento rápido do caule. Agora temos a classificação quanto à origem. Vimos quanto à posição, tínhamos apical, tínhamos laterais, tínhamos intercalares. Agora temos quanto à origem. Quanto à origem, geralmente são classificados em dois grupos. Temos primário e secundário. Primários são aqueles que vêm diretamente do embrião da planta. Eles participam no crescimento da planta, participam no crescimento
em altura da planta, alongamento da planta. Enquanto que tecidos meristemáticos secundários, eles são formados a partir de tecidos diferenciados. Tecidos que recuperam a capacidade de divisão celular. São responsáveis pelo crescimento em espessura da planta. É exatamente isso que acontece com os meristemas secundários. Eles desempenham a função de crescimento em espessura da planta, não em altura. Foi uma confusão, em espessura da planta. Bom, foi assim que colocamos um ponto final à aula 2. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para estar sempre atualizado a informações ou a conhecimentos dessa natureza. Espero que tenha aprendido, espero que esteja sempre atualizado em relação a informações dessa natureza.